dia, estamos no ar pela sua TV Nova Nordeste com mais um Vivendo Bem. Bem-vindos a mais um programa, viu? Coisa boa. Dividir um pouquinho da manhã, né, com você que está aí do outro lado, que acompanha a nossa programação. E aproveita para acessar as nossas redes sociais, o nosso Instagram, TV Nova Nordeste, o nosso Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste. Baixa o nosso aplicativo N2, se conecta, fica mais pertinho da gente. Olha só, o assunto de hoje é o tema do mês, né? Hoje, esse mês, só se fala em câncer de mama, estamos no Outubro Rosa, né, várias campanhas acontecendo, e é muito bacana trazer para cá, para o Vivendo Bem, também esse tema de conscientização e de prevenção do câncer de mama, que atinge tantas mulheres, tantas pessoas, não é verdade? Eu estou aqui com o doutor cirurgião plástico, doutor Paulo Hipácio, que trabalha também no Hospital do Câncer, que veio de Dubai participar do nosso programa. Muito obrigada, viu, doutor? Por nada, é um prazer estar aqui com você novamente, Dani. Mais uma vez, aqui o nosso convidado que sempre vem para dar explicações para a gente, seja de cirurgia plástica, né? E dessa vez ele vai falar um pouquinho sobre reconstrução mamária, tá? Eu estou aqui também com o doutor Igor Montenegro, representando também o Hospital do Câncer, é oncologista. Bem-vindo, doutor Igor. Obrigado, Dani, pelo convite. É um prazer Muito estar obrigada, aqui. Viu? Por ter dado uma pausa lá nos trabalhos. A gente sabe que lá é bem corrido, bem puxado. Isso. Não é verdade? Doutor Igor, vamos conversar um pouquinho, né? Começar falando um pouquinho sobre o câncer de mama. Eu peguei até alguns dados aqui, viu, para você que está em casa, dados de janeiro até agosto desse ano, de novos pacientes lá no Hospital do Câncer de Mama, no Hospital do Câncer de Pernambuco, né, que fica ali, pertinho ali do Shopping Itacaruna, 1.128 pacientes novos de janeiro até agosto. Viu, doutor Igor? Olha só, consultas 12.352, cirurgias 764, mamografias 5.042 mamografias. São dados alarmantes que vêm crescendo a cada ano, infelizmente, né? E o senhor remete isso a quê? Será que as pessoas não estão fazendo o autoexame, não estão fazendo a ultrassom de mama, a mamografia, doutor Igor? Não, Dani, de fato, o que a gente espera para esse ano no Brasil, isso é cerca de 60 mil novos casos, tanto para 2018 quanto para 2019. De fato, o câncer de mama é uma doença bem prevalente, né? É o câncer mais comum entre as mulheres e o que mais mata entre as mulheres. O que eu noto, assim, a gente vem ao longo dos anos, eu acho que vem sendo feito mais exames de rastreamento. Os exames de diagnósticos, eles vêm melhorando. Contudo, eu acho, principalmente na questão pública, tem algumas coisas que ainda dificultam, que é a informação e o acesso aos exames. Então, muitas vezes o paciente já chega tarde. É claro que isso não é uma realidade só do serviço público, isso no serviço privado também você encontra isso, às vezes pacientes que chegam com doença localmente avançada e às vezes até a própria evolução da doença. A gente sabe que mesmo com esses avanços, 5% em torno das mulheres vão chegar para você já com doença à distância, já com metástase. E mesmo aquelas que são diagnosticadas em estágios iniciais, mas em torno de 30% ao longo do tempo vão evoluir com doença à distância. Mas eu acho que o crucial seria informação e acesso. Entendi. Doutor Igor, se a gente for falar numa principal causa, existe? É a genética? É a alimentação? São os hábitos? O que é mais levado em consideração? Existem alguns fatores, no caso, por exemplo, o maior tempo de exposição ao estrógeno. Então, tem aqueles fatores clássicos, paciente que teve uma menarca, primeira menstruação cedo, parou de menstruar tardiamente, história familiar, isso também é levado em conta. Uso de álcool também é um fator que também influi, obesidade. Então, é uma mistura de fatores externos e fatores associados à própria pessoa. Não ter filhos, ou aquelas que têm filhos, mas que a primeira gravidez foi acima dos 30 anos, mulheres que não amamentaram, isso tudo são fatores de risco. Verdade. Já tinha ouvido falar sobre isso, sobre a questão de amamentar, né?
Você que tem filho mais tarde, que tem a primeira menstruação mais cedo, durante esse tempo ali, já com casos na família, você pode estar contribuindo. É muito importante falar isso para quem está em casa. Dr. Paulo Hipácio, ele trabalha com a parte de reconstrução mamária, né? E o bom de tudo isso é saber que hoje em dia existe, né, esse tipo de trabalho onde a gente pode estar recuperando toda aquela mama que foi perdida tranquilamente, né, doutor? Sim, sim, é possível. O mais importante é que o paciente tem que saber que ele tem direito, que ela tem direito à reconstrução, né? Como o doutor Igor falou, a informação e o acesso no sistema de saúde pública é difícil, mas essa informação de saber que é possível realizar a reconstrução, logicamente, dentro de condições clínicas favoráveis, né? O doutor Igor sabe bem disso, e se a gente tiver a condição clínica em fazer, a gente pode fazer. E a paciente tem o direito. Então, toda mulher que se submete aí ao tratamento, no final, ela tem o direito de fazer a reconstrução. A depender, logicamente, do quadro clínico dela, né? Como o doutor Igor falou aqui, tem a questão da doença à distância, que é um fator que pode atrapalhar o processo de reconstrução, né? Então, a gente tem que olhar a paciente como um todo, né? A gente tem que ver as condições clínicas dela, doenças associadas, as condições da doença em si, do câncer de mama em si, o tratamento que foi proposto para ela previamente, se foi um tratamento cirúrgico, se foi um tratamento quimioterápico ou cirúrgico, quimioterápico e até o radioterápico, né? Então, a gente tem que analisar todas as condições clínicas da paciente para definir se ela é apta ou não. Mas, a princípio, ela tem o direito na realização da reconstrução. Coisa boa. Doutor Igor, vamos falar um pouquinho da prevenção, para a gente, né, falar dessa parte tão importante, que é a gente prevenir, né? Tem a questão do autoexame, que a gente pode estar fazendo em casa. Como é que a mulher pode estar observando isso no corpo dela? Tem o autoexame mensal. Eu acho que o mais importante do autoexame porque, assim, se a gente pensar que a paciente é leiga, não é da área de saúde, mas ela conhece o corpo dela. Então, se a paciente tem o costume de se tocar, se autoexaminar, e ela percebe algo novo, eu acho que é o que chama a atenção. Porque, às vezes, o exame da mama, a depender do volume da mama, você pode até achar que tem algo estranho ali, quando na verdade não tem, ou às vezes é um achado benigno. Isso daí, o profissional de saúde muitas vezes pode ter essa dúvida também, e você vai recorrer a métodos de imagem. Mas no caso da paciente que é leiga, eu acho que o mais importante é ela ter esse costume do autoexame e, ao perceber algo estranho, algo que chama a atenção dela, procurar ajuda médica. Quais são as características que a gente pode chamar de estranha, né? Por exemplo, um cisto, ele pode virar um câncer? Não, o cisto é uma lesão benigna. Mas, não assim, deve ter associação, né? Tem, assim, os sinais são vários. Então, você pode ter um nódulo, um caroço, aspas, né? Você pode ter outros sinais. Às vezes, alguma lesão começa a coçar e não para. Às vezes, isso em torno do mamilo, ou em outras áreas. Às vezes, a mama pode adquirir uma característica de inchaço vermelha. Também são outros sinais. Você pode ter saída de secreção pelo mamilo, por sangue. Isso são alguns sinais de que tem alguma coisa estranha ali que merece uma atenção maior. Agora, no caso, a mulher ela tem a questão do exame da mamografia, né? Mas aí, aquela mulher que ela já tem casos na família, né, que ela teve parentes que tiveram câncer de mama, ela deve se precaver, digamos assim, com idade antes do necessário? Como é que funciona? Sim. De modo geral, a questão do rastreamento ficaria acima dos 40 anos, principalmente tendo o maior benefício ali de 50 aos 69 anos. Acima disso, de 70 em diante, a questão do rastreamento é um pouco discutível. Porém, naquelas pacientes que têm história familiar, então isso pode começar até bem antes, a partir dos 25 aos 29 anos, ou às vezes até 10 anos antes
do caso na família. Então, vai depender. Aí isso leva em conta a questão história familiar, número de casos na família. Mas, sim, essa paciente que tem história familiar importante, a gente olha com mais atenção para ela e, em teoria, ela deveria iniciar o rastreamento mais precocemente. É ideal também estar sempre se consultando, gente. Você que é mulher, você que tem essas situações, né, de ter pessoas na família, de ainda não ter filhos, né? Tá sempre indo ao médico, fazendo aquela ultrassom, né, para estar se precavendo. Doutor Paulo, quem tem prótese de silicone atrapalha ali no exame? Ou é tranquilo, dá para fazer, não deve ter medo? Veja só, isso é uma pergunta importante, porque é uma dúvida que surge várias vezes no consultório. Ainda bem que hoje, como método complementar, o exame de imagem, como o doutor Igor falou, você tem a mamografia e os aparelhos mais modernos, eles já conseguem, vamos dizer assim, isolar o implante mamário e estudar a mama normal. Mas mesmo assim, se ainda persistir a dúvida, os médicos podem lançar a mão de outro tipo de exame, como a ressonância nuclear magnética, e conseguem identificar, classificar o tipo de lesão e, logicamente, se for algo que precisa ser tratado, vai ser tratado. A mulher que teve ali o câncer de mama, ela pode rapidamente fazer essa reconstrução ou existe um período que ela deve esperar para fazer a reconstrução da mama? Certo. Na verdade, existem dois tipos, basicamente existem dois tipos de reconstrução. A reconstrução imediata é aquela que a gente faz no mesmo ato que a mastectomia ou a segmentectomia, ou enfim, o tipo de cirurgia que for indicada pelo mastologista ou cirurgião oncológico a fazer, porque você pode retirar somente uma parte da mama ou a mama como um todo, né? Então, a depender do que vai ser feito no pós-operatório, como radioterapia, como quimioterapia, a gente pode fazer aquela reconstrução imediata. E existe aquela reconstrução tardia, onde a gente não pode fazer imediatamente por conta do tratamento que vai ser proposto ainda para a paciente, e aí a gente espera aquele tratamento quimioterápico ou radioterápico para instituir a reconstrução, né? Essa é a chamada reconstrução tardia. Então, a espera vai depender do tipo de tratamento a ser realizado na paciente. Então, a gente pode fazer ou imediato ou tardio. O tempo depende. Depende de cada caso. Depende de cada caso. Gente, eu vou agradecer a presença do Dr. Paulo Ipasso, do Dr. Igor Montenegro, que vieram para cá, deram uma pausa nos trabalhos, estão representando o Hospital do Câncer de Pernambuco. Muito obrigada, Dr. Paulo, por ter vindo. Por nada. O Instagram dele está aparecendo na sua tela, Dr. Paulo Ipasso. Você pode tirar as dúvidas, ele e toda a equipe dele vai estar respondendo. Dr. Igor, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Dani. Agradeço por tirar nossas dúvidas. Eles vão voltar aos trabalhos e você fica aí, viu? Porque no próximo bloco a gente vai receber uma história linda de superação e de um projeto muito bacana que é o Projeto Casa Rosa. Você não sai daí.